Oi, gente, nessa videoaula nós vamos falar sobre reologia de fluidos em alimentos. Então, a gente vai falar sobre comportamento reológico de alimentos fluidos. Então, nós estamos no capítulo 10. Primeiramente, eu não sei se vocês já ouviram falar de reologia. O que é a reologia? Ela estuda como que o alimento se comporta quando é aplicada uma força sobre ele. Como assim? A gente tem materiais, alimentos, né? A reologia não é só da indústria, da área alimentícia, mas também de outras áreas, tá? Então, a gente tem alimentos que podem ser sólidos ou líquidos. Os alimentos sólidos, a reologia vai estudar a deformação desses alimentos quando é aplicada uma força sobre ele. Como que esse material vai se deformar? Será que ele vai se deformar ou não? Como é que vai ser essa deformação? No caso de líquidos, a reologia vai estudar como que esse material vai se deslocar quando é aplicada uma força sobre ele. Esse deslocamento, no caso, é o escoamento, é o transporte. Então, nesse capítulo, a gente vai falar sobre a reologia de líquidos, ok? De alimentos líquidos. Por que isso é importante? Por que é importante estudar reologia em alimentos? É uma área muito importante na indústria de alimentos, porque a reologia vai falar pra gente como é que vai ser a cremosidade, a suculência, a suavidade daquele alimento, a fragilidade daquele alimento. No caso aqui, fragilidade seria mais para alimentos sólidos. Será que esse alimento ele vai se quebrar facilmente? Ou será que ele vai se deformar facilmente? É isso que a reologia fala pra gente. Será que esse alimento ele vai ser macio, né? Será que vai ser como é que a gente faz para armazenar esse alimento para não danificar? Será que ele vai ser macio quando o consumidor for ingerir esse alimento? É mais ou menos isso que a reologia estuda. Por outro exemplo aqui, ó, a gente tem geralmente quando a gente tem molhos para saladas, esses molhos eles são bem viscosos, né? E nesses molhos a gente geralmente tem partículas sólidas em volta, né, por dentro de todo o molho. Essas partículas sólidas elas não podem decantar, e para que isso não aconteça, esse molho ele tem que ser viscoso, né? Então a reologia vai falar isso para mim: será que essas partículas elas vão decantar ou não, ou esse molho ele vai ser viscoso o suficiente para manter essas partículas suspensas? Então ele vai dizer pra gente: será que a bebida vai ser encorpada, o sorvete vai ser cremoso? Qual vai ser a sensação que esse alimento vai deixar na boca da pessoa que for ingerir, né? Então é uma área muito importante, principalmente para alimentos ultraprocessados, porque esses alimentos ultraprocessados a gente adiciona diversos aditivos, diversas substâncias químicas que vão modificar a textura, vão modificar o sabor, vão modificar a maciez do alimento. Então a gente precisa saber quais são os aditivos, né? Como é que será que um aditivo é melhor do que outro? Então é pela reologia que a gente tem essas informações. Então um exemplo aqui muito comum é a reologia. A reologia é muito aplicada em chocolates. Então, o chocolate, ele precisa atender certas propriedades, né, reológicas para atender as exigências dos fabricantes e consumidores. Então, a gente percebe muita diferença entre um chocolate de uma marca e outra, né? Algumas marcas estão mais preocupadas e outras menos preocupadas com a reologia daquele produto. O chocolate ele precisa fluir suavemente durante a produção. Então, essas informações elas não são importantes somente quando chegam no consumidor final, elas são importantes também durante o processamento. Então, o chocolate, durante o processamento lá na fábrica, ele passa por tubulações, ele passa de um equipamento para outro. Então, eu preciso saber se o chocolate ele vai fluir, se o produto ele vai fluir bem entre os equipamentos. O chocolate, por exemplo, é importante que ele derreta apenas na boca da pessoa. Ele não pode derreter na fábrica ou na prateleira do supermercado. Então a gente não quer que ele derreta na prateleira, mas a gente quer que ele derreta na boca da pessoa que está comendo. Então ele não pode derreter, por exemplo, na mão da pessoa. A temperatura da mão é um pouco mais alta, né? A temperatura do corpo humano. Então a gente não quer que a pessoa pegue o chocolate e esse chocolate derreta na mão.
né? A maneira como o chocolate cola na língua e no palato é de grande importância para a experiência sensorial do consumidor. Então a reologia ela vai dar essas informações para gente. Duas propriedades muito importantes que estudadas na reologia é a viscosidade. A viscosidade ela é para fluidos, né? Ela mede a resistência ao fluxo. Então, a gente vai falar um pouquinho melhor dela daqui a pouco. Então, o alimento mais viscoso, ele flui com maior dificuldade do que um alimento menos viscoso. Outra propriedade muito importante também é o limite de elasticidade, que significa o quê? É a tensão que eu tenho que aplicar para iniciar o fluxo daquele fluido. O fluido ele fica parado. Qual é a tensão que eu preciso aplicar para iniciar o fluxo? Isso é muito importante, porque muitos fluidos são utilizados são escoados, né? A gente tem um escoamento de muitos fluidos alimentícios dentro da indústria. Muitos alimentos que estão no estado líquido, né? No estado fluido, eles são utilizados para decorar. A gente precisa derreter muitos desses alimentos durante o processamento, então é uma informação muito importante. Essas propriedades, todas essas propriedades reológicas, elas variam em função dos ingredientes que eu estou utilizando e da temperatura também, tá? Geralmente, quando a gente está desenvolvendo um novo produto na indústria, a gente quer acrescentar um ingrediente ou outro, a gente tem que estudar a reologia daquele alimento com aquele ingrediente novo, porque os ingredientes influenciam na reologia, no comportamento reológico desses alimentos. Então vamos lá, limite de elasticidade. É a tensão que deve ser aplicada para iniciar o fluxo de líquidos. Essa tensão é a tensão de cisalhamento. O que significa tensão de cisalhamento? A gente aqui tem três forças diferentes atuando. Vamos supor que isso aqui é um fluido, tá? É um fluido. A força de tração e a força de compressão, né, são forças que atuam perpendicularmente àquela superfície. A força de cisalhamento, ela atua paralela tangencialmente àquela superfície. Então, imagina você tem um exemplo para vocês entenderem o que é força de cisalhamento. Você tem uma bacia de água na sua casa, ali dentro tem água, que é um fluido. Se você pega a sua mão e faz isso aqui, ó, na superfície da água, você está aplicando uma força ali. Essa força ela é aplicada tangencialmente à superfície, né? Ela é paralela à superfície. Então, isso é uma força de cisalhamento. Toda força, né? Essa força ela está atuando sobre uma área. A área é o que? É a área da minha mão. Então, ali eu estou aplicando uma tensão. A gente não trabalha com a força, a gente trabalha com as tensões, tá? A tensão é força sobre área. Essa tensão é basicamente pressão. É a pressão que eu estou fazendo naquela camada de água. Então, a tensão é a força que eu estou aplicando ali, dividido pela área da minha mão, tá? Então, tensão de cisalhamento. A tensão de cisalhamento produzirá um escoamento e uma taxa de deformação no líquido. Então, quando eu faço isso aqui numa bacia de água, eu estou promovendo um escoamento daquele líquido, né? As partículas de água que estão em contato com a minha mão, elas vão aderir à minha mão e elas vão, a gente considera que elas vão escoar e elas vão o escoamento é uma deformação. A gente não tem a deformação de sólidos, no líquido a gente tem também deformação. No caso, a deformação aí é o escoamento. Então, a minha mão, ela vai arrastar essas moléculas de água, tá? E a deformação que a minha mão vai provocar é o tanto que eu tô andando com a minha mão ali. Porque a gente considera que as partículas as partículas do fluido que estão em contato com a minha mão, elas aderem à mão da pessoa, né? E elas vão se deformar, elas vão escoar junto com a mão da pessoa. Então tá aqui, é mais ou menos isso aqui que acontece, tá vendo? Imagina que isso aqui é a minha mão, né? Aí aqui a gente tem uma camada de fluido. A minha mão tá fazendo uma força, né? Uma força de cisalhamento. E olha só o que acontece com o fluido, né? As partículas que estão em contato com a mão, elas acompanham a mão, né? Mas as partículas que estão em contato com a superfície
inferior vão permanecer ali na mesma posição. Então isso aqui, ó, isso aqui a gente chama de deformação. Outra propriedade muito importante é a viscosidade. A viscosidade mede a resistência do fluido ao escoamento. Então, dois exemplos muito simples para a gente entender melhor é a água e o mel. O mel é muito mais viscoso do que a água. Então, a água, ela escorre, ela escoa muito mais fácil do que o mel. A gente vê isso dentro de casa, né? Qualquer pessoa já viu isso dentro de casa. Então, o mel ele é muito mais viscoso do que a água, então ele tem maior resistência para escoar. Então, por que essa propriedade é importante na indústria? Porque quando eu tô, como eu falei, na indústria a gente tem o escoamento de matérias-primas, o escoamento de produtos o tempo todo. Então, a gente precisa saber qual é a força que a gente tem que aplicar ali, a força das bombas, qual é a tensão que a gente tem que aplicar para que a gente consiga escoar esses produtos. Outro exemplo muito importante. Nas indústrias a gente tem misturadores, né? Misturadores são recipientes. Dentro desses recipientes a gente tem pás giratórias que vão misturar ali aquele fluido. Se o fluido for muito viscoso, a gente vai precisar aplicar uma energia maior para conseguir misturar aquele fluido. Agora, se o fluido for pouco viscoso como a água, a gente não vai precisar empregar muita energia ali. Agora, por que essa viscosidade, gente, ela depende de cada material. Então, cada material vai ter uma viscosidade diferente. Essa viscosidade é por causa do atrito interno entre as partículas dos fluidos. Então, as partículas de fluido, né, o fluido, a gente considera que a gente tem camadas de fluido. As camadas de fluido, existe um atrito entre as camadas. Quando o fluido ele escoa, essas camadas elas vão escoando, né? Então, existe um atrito entre uma camada e outra. Quanto maior esse atrito, mais difícil é esse escoamento. Esse atrito entre as partículas do fluido é devido às forças intermoleculares, ou seja, as forças que mantêm as moléculas unidas. Então, as forças intermoleculares das moléculas de mel são muito mais intensas do que as forças entre as moléculas de água. Então, é uma propriedade inerente de cada líquido. Então, cada líquido vai ter uma viscosidade dele, né? A viscosidade, ela depende da temperatura. Então, por exemplo, aqui eu tenho nessa figurinha, eu tenho um óleo, né? Esse óleo, na temperatura de 20 graus Celsius, ele vai demorar um tempo para escoar por esse funil, né? Ele vai fluir lentamente. Agora, se eu aumento a temperatura para 100 graus Celsius, esse óleo ele vai levar menos tempo para escoar por esse funil, né? O óleo flui rapidamente. Então, quanto maior a temperatura, menor é a viscosidade daquele fluido. Aí a gente tem equipamentos chamados de reômetros. Os reômetros, eles medem a viscosidade dos fluidos. Como que ele faz isso? O reômetro, ele vai deformar o fluido. Ou seja, lembra quando eu dei o exemplo lá da minha mão, né? A minha mão aplicando uma força numa superfície de água, né? O que a minha mão está fazendo? Ela está deformando o fluido, ela está promovendo um escoamento daquele fluido. E eu estou aplicando uma força, né? Para promover aquele escoamento. Eu não sei a força que eu estou aplicando porque eu não sou capaz de medir a força. Mas o reômetro, que é um equipamento, ele consegue medir a força que ele está aplicando para ele deformar o fluido. Então, o reômetro ele vai deformar o fluido e ele vai medir a tensão que ele está aplicando ali para deformar aquele fluido. Como assim? Isso aqui é um reômetro, né? A figura de um reômetro verdadeiro. Aqui, considere que essa parte vermelhinha é o fluido, né? Aí, em cima desse fluido, a gente tem uma placa circular. Essa placa circular, ela gira, tá vendo aqui, Ela gira a uma velocidade. Quando ela gira, o que acontece com o fluido que está imediatamente embaixo dela? Ele vai girar junto com ela, certo?
Então a gente considera que isso aí é a deformação. Então a gente sabe qual é a deformação. A deformação é o quanto que está girando ali, é a velocidade com que aquilo ali está girando, é a velocidade angular. Angular por quê? Porque você está, é uma velocidade, né, de algo que está girando. A tensão, tá? Isso aqui é uma superfície giratória, então, ó, a deformação é causada pela rotação da superfície que está sobre a camada de fluido. Então, eu sei quanto que está sendo deformado. Aplica-se uma velocidade angular que aumenta com o tempo. Então, a velocidade dessa placa que gira aqui vai aumentando com o tempo. E mede-se o torque requerido para o movimento. Então, o torque aqui é a tensão. O equipamento ele é capaz de saber qual é a tensão que ele está aplicando ali para promover aquela rotação. Então, à medida que ele vai girando, que vai aumentando a velocidade de rotação, a tensão, né, o torque vai aumentando também. E aí o equipamento ele vai fazendo ele vai contabilizando, né, esses valores. Com isso a gente consegue determinar a viscosidade pela equação. Aí essa equação aqui, ó. Tensão de cisalhamento é a energia, a força sobre a área, né, que o equipamento está gastando aqui para promover essa deformação. A viscosidade é o que a gente quer e a taxa de deformação é a velocidade com que isso aqui está girando. Então, a taxa de deformação o equipamento sabe, a tensão de cisalhamento o equipamento sabe, a viscosidade a gente calcula por essa equação. Aí, gente, a gente tem as unidades, ó. Tensão de cisalhamento é pressão, né? Então, é força, unidade de força, que é Newton, sobre unidade de área, que é metro ao quadrado. A unidade de viscosidade é isso aqui, ó, Newton vezes segundo dividido por metro ao quadrado. A taxa de deformação é 1 sobre segundo, né? Eu não tenho unidade em cima, eu só tenho uma unidade embaixo, que é segundo. Isso aqui eu também posso representar, eu não sei se vocês sabem disso, né? Isso aqui eu também represento como segundo a menos 1. Então, ou eu represento desse jeito aqui, ou eu represento desse jeito aqui. O menos 1 quer dizer que o segundo está embaixo. Então, por exemplo, ó, foi necessária uma tensão igual a 8 newtons por metro ao quadrado para provocar uma taxa de deformação igual a 80 segundos a menos 1 em um reômetro. Então, ele está me dando a tensão de cisalhamento e ele está me dando a taxa de deformação. Aí ele pede, determine a viscosidade do fluido. Então, ele quer isso aqui, ó. Aí a gente vai aplicar essa equação. A equação está aqui, ó. Eu botei ela aqui de uma forma mais simplificada, tá? Tensão de cisalhamento é igual a viscosidade, que é o que a gente quer, vezes a taxa de deformação. Então, é só substituir os valores. Aí, o 80 vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 8 sobre 80. Isso aqui vai dar 0,1. A unidade é essa daqui, tá? É importante, né, para eu obter a minha viscosidade nessa unidade aqui, que a tensão de cisalhamento esteja nessa unidade e a taxa de deformação esteja nessa unidade aqui. Aí, letra B, ó. Para uma deformação igual a 100 segundos a menos 1, qual será a tensão aplicada? Então, no caso, eu já sei qual é a viscosidade do fluido. A viscosidade do fluido é 0,1. Eu sei qual é a taxa de deformação, então eu quero saber qual vai ser a tensão requerida pelo equipamento, ou seja, qual é a tensão que o equipamento precisa aplicar para ele conseguir essa taxa de deformação. Então, ó, viscosidade, taxa de deformação, e aí aqui eu calculo a tensão. A tensão é essa daqui, tá vendo? 0,1 vezes 100 dá 10. Aqui nessa equação eu botei as unidades juntas. Eu não sei se vocês têm esse costume, né? De botar as unidades junto com os valores das propriedades, das variáveis. Mas aqui é só para vocês verem, ó. Que a unidade resultante vai ser Newton por metro ao quadrado. Por quê? Ó, esse segundo aqui vai cortar com esse segundo aqui. Vai sobrar o quê? Vai sobrar Newton
em cima e metro ao quadrado embaixo, que é justamente a unidade de tensão de cisalhamento.